E estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. E o meu convidado de hoje, ele é mentor de audiovisual, de cineastas e também de filmmakers. Sócio na Marshall Filmes, ao lado de Pablo Marçal. Eu estou aqui com Nauel Medina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem aí, todo mundo que está assistindo? Espero que esse seja um programa muito bom. Exatamente, vamos lá. A gente vai começar falando sobre sua vida com Jesus lá atrás, para depois a gente chegar também, para a gente fazer aquele comparativo, né? O antes e depois de Medina. Vamos para lá, Eu vamos queria para saber cima. se você nasceu em lar cristão. Você teve o contato com a igreja mais ou menos aos 7 anos, né? Eu Sim. queria que você contasse sobre esse processo, porque é muito novo também. Então, a minha família inteira é uruguaia. A gente nasceu no Uruguai. Eu nasci ali no, em Montevidéu. E aí, quando eu tinha aí uns 6, 7 anos de idade, minha mãe decidiu vir para o Brasil, porque ela se formou em enfermagem. E lá no Uruguai não tinha muito. Uruguai, que você conhece, é um país pequenininho ali, bem aqui do lado de Santa Catarina. Então, não tem muitas oportunidades de emprego, de trabalho. E naquela época não tinha tanto. E aí ela se formou. Na verdade, eu te falei que a gente veio com 7, né? Eu tinha uns 4, 5, um pouco antes. E aí a gente veio para cá, pro Brasil. Minha mãe veio primeiro, ficou um ano. E aí, primeiro ela ficou trabalhando, né, de enfermeira ali, uruguaia, não falava nada de português, no interior do Mato Grosso. A gente foi para Confresa, no interior do Mato Grosso. E aí, quando ela chegou lá, eh, se habituou ali, e a ideia era ela ficar ali um ano, dois, só ali aproveitando essa oportunidade que ela conseguiu um trabalho lá e depois voltar para o Uruguai. Só que em vez disso, veio eu, meu pai e meu irmão de lá para cá, e a ideia também era ficar pouco tempo e acabou ficando a vida inteira. Até hoje eles estão Até lá em hoje. Confresa. E aí nisso foi que lá em Confresa foi que minha mãe e meu pai começaram a frequentar uma igreja que era a Igreja Batista Nacional. Legal. E aí foi lá que as minhas primeiras lembranças, assim, memórias assim de Confresa foi sempre dentro da igreja, desse lar cristão, assim. E aí foi aqui no Brasil, né, que a gente começou a seguir E aí o você, cristianismo. aí você pensou assim, eu vou continuar nesse caminho aqui porque realmente é o que vai mudar a minha vida. Porque criança, às vezes, tá com pensamento em brincar, em outras coisas, e não ali na igreja, né? Em Deus. Tem pessoas que, criança, nem tem entendimento quem é Jesus. Sim. Eu fui entender exatamente tudo o que era mesmo quando eu era mais velho, né? Quando eu tinha agora depois dos 20 que eu fui realmente cair a ficha do que era, o que é Deus e do que é o relacionamento com ele, a importância de ter um relacionamento com ele e entender a importância dele nas nossas vidas. Porque até então eu sabia só o que eu aprendi na igreja e o que eu aprendi ali, assim, eu tinha mais, na minha infância eu tinha mais medo de fazer as coisas, assim, de estar fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, mas pelo que eu tinha aprendido ali de, se você fizer isso aqui, você vai pro inferno. Isso aqui Ah, tá sim. por essa pressão da religião, mas não necessariamente entender como que funciona o amor de Deus mesmo, né? Aí isso foi se desenvolvendo com o passar dos anos, né? Eu fui entender exatamente, igual eu te falei, depois dos 20. E aí cada dia você vai conhecendo mais, né? Cada dia que você vai aprendendo mais Sim, legal que e você vivendo trouxe algo mais. que é o medo que as pessoas têm exatamente de não fazer algo para desagradar a Deus porque acha que vai para o inferno, por exemplo. Então as pessoas nessa pressão criam um relacionamento com Deus vazio, Sim, porque na verdade não tem verdade ali nela, né? sim. Então eu queria que você falasse também sobre esse processo de conversão, porque foi difícil para você depois que você teve o entendimento, porque a conversão também gera renúncias, né? E você Uhum. talvez teve que abrir mão de muitas coisas e isso pode ter causado também uma dificuldade, né, na caminhada. Sim, com certeza. Você, no momento que você entende, né, o favor de Deus e o relacionamento com Ele, entende que, que Ele realmente é o ser criador do universo, que criou todas as coisas e nenhuma folha cai do céu se não for pela vontade dele. Quando você entende isso, entende que é tudo
uma questão de você confiar nele e deixar ele guiar, as coisas vão se tornando mais fáceis. Mas até você entender isso, você vai bater na cabeça. E eu bati muito a cabeça exatamente dessa fase, dos 19, 20 até os 22, 23. E eu realmente me, me, me conectei verdadeiramente com Deus um ano antes de vir para cá, para Alphaville. E eu estou um ano aqui, ou seja, uns 2 anos atrás. Então, mesmo tendo sido criado dentro de um lar cristão ali, desde a infância, mesmo entendendo tudo, eu tive uma fase ali, que foi quando eu abri minha empresa, eu abri o meu CNPJ e comecei a trabalhar para mim. Aí eu comecei a eu ganhar dinheiro ali no Mato Grosso. Eu sempre trabalhei com produção audiovisual. E tinha épocas ali que eu começava a fazer produções para o agronegócio, que é um mercado que paga muito bem. E aí teve uma época ali que eu com 19, 20 estava ganhando já mais do que meus pais. E aí aquilo lá bagunçou um pouco a minha cabeça. E aí meio que eu dei uma desligada assim do cérebro de seguir verdadeiramente Deus. Eu sabia de tudo ali, mas meio que como se eu tivesse só esquecido, sabe? E vivido a minha vida ali por mim mesmo. Aí eu passei todos esses anos, da mesma forma, continuei me desenvolvendo profissionalmente, eu continuei me conectando com gente grande, fui crescendo ali na minha área, fazendo produção pelo Brasil inteiro, sempre atendendo empresas que pagavam cada vez mais. O meu último trabalho antes de vir para cá foi um trabalho de 250 mil reais. Você vê para um menino que começou do zero ali no interior de Mato Grosso, é uma parada assim de deslumbrar. Só que mesmo assim, mesmo tendo esses trabalhos grandes, mesmo rodando, faturando muito pela empresa, sempre me aconteciam coisas que me sugavam todo aquele resultado. Sempre aconteciam ou um acidente, ou batia um drone de 70 mil reais, quebrava uma câmera. Era assim, sempre eu ficava ali na mesma coisa ali. Eu, mesmo faturando muito, eu ainda tinha uma vida muito bagunçada. E não era por falta de organização, era meio como se fosse um puxão de orelha, sabe? De Deus mesmo. Pô, bora, tô aqui. E aí eu fico pensando, Deus ele faz isso, ele tem algumas pessoas que ele sabe que isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Você imaginando, ele sabe que tem potencial para poder expandir, para poder trazer mais pessoas, para poder conectar com mais pessoas, e essas pessoas, quando elas não estão alinhadas com Deus, ele vai puxando ali, ele vai puxando. E aí é como se fosse uma correção que ele vai te fazendo ali na sua vida, até você olhar para ele de volta, né? Como se fosse um pai e um filho. Sim. E aí, só que essas correções vão sendo cada vez mais fortes. Então, você vai esperar o quê para poder olhar para ele, né? Para despertar. E aí, enfim, tava na questão de conectar com pessoas, de trabalhos, de empresa, estava indo tudo muito bem. Só que eu sentia que tinha um vazio assim em tudo que eu estava fazendo, não estava fazendo sentido. E aí um amigo lá em Confresa me apresentou o Pablo, me mostrou os conteúdos dele. E eu já conhecia por esse mercado do digital, né? Já tinha trabalhado com alguns outros nomes grandes do digital, já sabia quem era o Pablo, mas não sabia o lifestyle dele, o estilo de vida ali, como ele era com a família. E eu comecei a consumir os conteúdos e eu falei, cara, isso aqui que ele está vivendo é muito alinhado com o que eu quero viver, com o jeito que ele enxerga a vida, é muito, muito parecido com o que eu quero enxergar também, ter esse relacionamento forte com Deus, enfim. Porque quando você começa a consumir o conteúdo do Pablo e se aprofundar ali, você vê a essência mesmo dele, quem ele é, né? Fora aquilo que ele chama atenção na internet e tudo. E aí eu me conectei ali digitalmente com ele, né? Consumindo os conteúdos. Aí eu estava fazendo um curso dele que era o Networking Pro. E aí no curso ele indicava um livro
que é o Milagre da Manhã. Aí eu comecei a fazer esse livro, e no livro ele te passa algumas mentalizações, te passa algumas técnicas de afirmação para você fazer todos os dias ali no primeiro horário da manhã. Eu comecei a fazer isso e as minhas afirmações eram: eu vou me tornar sócio do Pablo Marçal, eu vou me conectar com ele, eu vou produzir conteúdo para ele, a gente vai criar uma produtora gigante aqui no Brasil. E aí ficava falando. Legal. Aí deu 60 dias, eu já estava aqui, e no momento que eu cheguei, eu já me conectei com ele, a gente já foi encaixando as ideias e aí foi embora, deslanchou. E assim, tudo isso por olhar de volta para ele. Nesse um ano que eu passei antes de pegar o livro Milagre da Manhã, foi um momento que eu me conectei muito com Deus, na época eu estava bebendo muito. Eu parei totalmente de beber, parei totalmente enfim, parei até de comer açúcar por influência do Pablo naquela época ali, naquele momento. E aí comecei a fazer essas mudanças de estilo de vida mesmo, de hábito. E aí foi acontecendo. Nossa, uma que coisa incrível. após a outra. Aí você vê a diferença, né? Primeiro você estava meio que desesperado, porque estava entrando muito na sua vida financeira, só que tinha um vazio. Aconteciam coisas que faziam você também se dispor daquele recurso e meio que você não tinha vida financeira estável. Sim. Mas dentro de você, você já queimava por algo maior, né? Ali já era o Espírito Santo trabalhando, talvez você nem tinha ideia o que era. E esse testemunho também é incrível, porque você, antes de se conectar com o Pablo de verdade, de se tornar o sócio dele, você já tinha esse desejo, você já declarava isso. Olha a importância. E afirmava, eu colocava: a gente vai ter uma produtora, a gente vai produzir filmes pro Brasil inteiro. Eu falo pra galera hoje: a gente vai ter a maior produtora do Brasil. E a galera fica: tá viajando. E eu falo, vou afirmando, porque todo mundo tem essa possibilidade, é só acreditar e ir. Então, da mesma forma que uma pessoa às vezes está assistindo agora, tem a possibilidade de chegar aqui e se conectar com a gente, e mudar de vida, enfim, ou conquistar o que ela está desejando. Se parece longe para ela, para mim, por exemplo, é muito longe ter a maior produtora audiovisual do Brasil. É muito longe, mas se a gente acredita, tem constância e vai, as coisas vão dando certo. A gente está num ecossistema extremamente poderoso. Exato. Em influência, em recursos também. Só que, mesmo tendo tudo isso, para ter uma maior produtora do Brasil, não é só dinheiro e influência, tem muito mais. Então, a gente está se qualificando para isso, a gente está estudando muito, a gente está treinando pessoas. O primeiro passo agora, para acontecer isso que eu te falei, é a multiplicação de talentos. Então, antes de focar em clientes, porque a gente já tem uma gama de clientes que a gente conseguiria já ir atendendo e evoluindo, mas não adianta nada a gente sair pegando esses clientes só pelo dinheiro. A gente precisa ter um batalhão de pessoas alinhadas na mesma mentalidade, no mesmo propósito, Na mesma visão. seguindo junto ali pro mesmo caminho ali, né? E aí agora a gente está nesse desenvolver, né? Mas como aqui em Alphaville, não sei se você mora aqui, você mora em São Paulo, você falou. Paulo, é. Se você mudar para cá, você vai ver. Aqui parece, não sei, parece como se fosse um portal do tempo. As coisas aqui acontecem muito mais rápido. Isso é uma visão não só minha. Todo mundo que vem para cá fala isso. O tempo parece que acelera aqui. Então, o que talvez na realidade precise de 10 anos para fazer a maior produtora do Brasil, talvez a gente consiga em 3, talvez a gente consiga em 2, não sei. A gente não vai desistir, entende? Vamos para cima. Muito bem, eu vou mudar para cá, então, em nome de Jesus, eu já creio aqui. E eu queria que você falasse também o seu primeiro contato mesmo, né? Depois de você declarar ali, como foi esse primeiro contato com o Pablo e como surgiu também, né, a sociedade, e também para você falar sobre a Marshall Filmes, né, de uma forma mais ampla. Boa. Então, na época eu estava ali consumindo os conteúdos dele, via todos os stories, qualquer coisa que ele publicava, virei como se fosse um fã ali, obcecado. Eu via tudo, qualquer coisa. Ele estava num podcast, eu estava lá assistindo. Estava num lançamento, assistia inteiro. E aí,
um dos filmmakers dele lançou uma mentoria, que era de presencial, para vir aqui, para passar um dia aqui produzindo com ele. Que é as coisas que eu também libero, eu também abro isso. Porque quando eu entendi o ecossistema do Pablo, todo mundo que anda em volta dele abre essas oportunidades de acesso, enfim, eventos que você vai e consegue trocar uma ideia, de network, enfim. As portas são mais abertas do que as pessoas às vezes imaginam. E aí eu entrei nessa mentoria, vim para cá, e aí me conectei com esse filmmaker. A gente desenvolveu ali um vídeo para o Pablo, que era num lançamento dele, que era no estádio da Portuguesa ali. Eu fiz o vídeo, isso em dezembro. Fiz o vídeo e tal, ficou muito legal, editei já no mesmo dia. Eu tenho isso de, quando você vai entregar um vídeo para alguém, você tem que fazer o mais rápido possível e da melhor maneira possível, porque aí você pega a pessoa ali no calor do momento e aí tende a ela lembrar mais de você, a ela, enfim, querer você fazendo mais coisas para ela, porque a maioria pelo menos 80% dos profissionais desse mercado audiovisual são muito lentos para entregar, demoram muito, ou quando entregam rápido não conseguem entregar com qualidade. Então, no dia que a gente filmou esse evento, se não me engano, era domingo, aí segunda-feira eu já tinha enviado o vídeo. E aí o filmmaker dele mandou pro pessoal, tal, e publicaram no Instagram do Pablo, e eu voltei pro Mato Grosso, porque era só uma mentoria de um dia ali. Só que quando eu voltei pro Mato Grosso, eu fui para fazer aquele último trabalho que eu te falei lá de 250 mil, e aí fazendo ele ali, publicando, postando stories, o filmmaker dele ali que eu tinha me conectado começou a acompanhar, e aí foi e me chamou, ó, você não quer voltar aqui? Vem de novo e a gente passa mais uns dias aqui, eu vou te apresentar para o Pablo, para a gente trocar uma ideia. Eu falei, vamos, beleza, e voltei para Alphaville depois desse trabalho. E o meu primeiro vídeo nesse relacionamento que eu tive com ele foi no Método IP. E aí quando eu cheguei lá, o Pablo estava com um Patek Philippe, aquele relógio que ele quebrou. Aí ele pegou o relógio, tacou, e na hora que ele tacou, tava com a câmera ligada ali na hora, no ângulo certo, e aí filmei. Depois peguei os pedaços do relógio, filmei ele se fragmentando em câmera lenta, quebrando assim, pedaço por pedaço. E aí depois peguei uma narração do Pablo, encaixei ali e fui montando o vídeo. Quando o Pablo viu esse vídeo, ele me chamou para conversar, me chamou para trocar uma ideia. E aí na primeira conversa com ele, a gente estava no helicóptero indo para um podcast. Eu fui com ele ali, e na volta do podcast eu já fui falando para ele, olha, eu tenho uma empresa audiovisual, mas eu paro ela toda para vir para cá, para a gente focar só numa nova empresa. Vamos primeiro fazer todos os seus vídeos, vamos fazer os vídeos das suas empresas, depois a gente usando você de portfólio ali, mostrando o resultado em você, a gente começa a atender os clientes. Aí ele falou, beleza, vamos. O Pablo, ele não gosta de ideias e assim, só planos ali, ele gosta das coisas prontas ali, da execução, ele prefere ver o resultado primeiro e aí depois ele fecha alguma coisa. Então, como eu tinha já entregado aquele vídeo ali do IP, na verdade, antes do IP, a gente fez também um do Rally Networking, que foi com uma cena do helicóptero. Aí eu vi todos esses. Foi todo um compilado. O IP foi num dia, o helicóptero foi no outro, e no outro dia teve um triatlon também, onde ele foi com a Carol em câmera lenta. E aí, ou seja, foi muita pressão de entregas boas ali para ele, não tinha como não ter despertado ali um interesse, né, em todo aquele trabalho. O Pablo até fala, se não fosse pela habilidade audiovisual do Medina, não me interessaria em nada. Mas como ele tem um coração ensinável, com uma coisa que ele fala muito, como ele está sempre buscando evoluir, e eu escuto muito tudo que o Pablo fala de direcionamento, eu sigo na risca.
Ele sempre tá dando direcionamentos, ele te encontra assim, aí ele vai e fala alguma coisa. E aquilo ali é um direcionamento. Às vezes ele te manda uma mensagem ali no WhatsApp e aquilo, um áudio assim que parece que não tem nada a ver, mas ali tá cheio de direcionamentos e você vai seguindo. E todas as coisas que ele me falou, eu sempre fui seguindo na risca, né? Certinho, tan, tan, tan. E aí ele fala quando ele vai nos meus eventos. Inclusive, os eventos foi uma coisa que ele falou, ó, faz evento, multiplica talento, usa a câmera como desculpa para propagar o reino e vamos para cima. E tudo que ele coloca, né, eu sempre executo o mais rápido possível. E aí ele fala, se ele não tiver a habilidade audiovisual, foi o que me interessou, o que me interessa. Se não fosse isso, eu não teria, não tem como mentir, ele não teria se conectado de forma nenhuma. Mas, além disso, tem que ter algo mais, né? Que o negócio do coração ensinável é aceitar a repreensão, entender ela e procurar uma evolução. E aí, enfim, a gente está indo. Tem muita coisa, né, ainda para acontecer, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí é um dia após o outro e Muitas vai demandas, embora. né? Que legal, mas é aí que entra a importância de um bom profissional, porque se não fosse a sua dedicação, né, a sua experiência também e a sua entrega, porque ali você entregou tudo de você, acredito, né, com o Sim, seu talento, então isso pode ser que não tenha despertado, mas ter o coração ensinável e ele tem essa sensibilidade de ver o outro lado das pessoas, né, o lado sim, espiritual também. Talvez naquele momento, talvez você não estivesse talvez tão forte espiritualmente, mas talvez ele enxergou o seu desejo da mudança, sabe, de sim, realmente buscar o reino e ele viu esse alinhamento. Então foi um conjunto também, né? Não só sim. da sua entrega, mas realmente de você ter um coração voltado para o reino, que hoje acredito que esteja mais forte do que nunca. Até porque a Marshall Filmes, acredito que seja também, né, um propósito. Queria que você falasse sobre isso, né, de alcançar vidas através da produtora. Então, o propósito da Marshall Filmes é realmente começar a produzir para cinema mesmo. Isso é uma coisa que aparentemente ainda palpavelmente no nosso mundo real, na realidade é uma coisa que está muito distante. Mesmo tendo recurso ainda falta muita coisa, ainda falta muito conhecimento técnico mesmo para executar tudo isso. Mas a gente acredita que a partir do momento que a gente inicia um processo de multiplicação de talentos, a gente está trazendo mais gente. Essas pessoas elas vão sendo atraídas. A gente vai encontrando essas peças que faltam, entende? Então, por exemplo, para fazer um filme precisa de no mínimo uma equipe para fazer um filme bom, no mínimo uma equipe de 100 pessoas para fazer um filme bom. Então, não é uma coisa igual ao audiovisual comum, que a gente vai lá e filma ali, faz tudo na guerrilha ali, igual eu faço muita coisa com a Red ali, produções que eu faço sozinho ali e fica muito bom. Mas para nível cinema, pô, tá tipo 0,1% da qualidade que precisa. Às vezes pessoas mais que não conhecem audiovisual veem o trabalho que a gente faz assim com poucas pessoas e já não, isso é cinema. E não é, tá muito longe. Tá ótimo. Tá tipo, uau, a pessoa se encanta com isso. Mas ainda falta muito, a gente tem que evoluir muito. Só que isso se a gente for fazer sozinho, mas abrindo para multiplicação de talentos, esses eventos que a gente faz, toda hora aparece alguém. Esses dias agora, eu me conectei com o diretor que fez o roteiro, o roteirista que fez o roteiro daquele filme Silvio, sabe, do Silvio Santos. Sim. Aí ele me ligou, conseguiu primeiro o contato do suporte. Aí pelo suporte, ó, eu sou o roteirista do filme do Silvio Santos. Eu fiz esses filmes e mostrou, ele tinha várias séries que ele fez do Brasil inteiro. Eu quero me conectar com vocês na Marshall Filmes, eu quero contribuir de alguma forma nessas produções do Pablo, nessa produção ali do filme dele. Aí o pessoal do suporte foi e mandou, ó, Edina, esse cara aqui parece relevante, ó, porque todas as mensagens que caem no WhatsApp que a gente deixa disponível lá, tem um grupo que lê e filtra tudo aquilo. E aí esse pessoal vai e manda o que é mais relevante para mim. Aí eu falei, vamos marcar uma reunião com ele. Aí a gente marcou uma reunião com ele, o cara abriu ali toda a trajetória dele dentro do cinema brasileiro, das produções que ele fez. E aí eu falei, ó, a gente tem aqui mais de 40 teras de arquivo do Pablo, desse um ano que eu tô com ele.
tem muita coisa antiga, vamos já começar a bolar esse roteiro agora. E a gente é assim, já vamos embora, vamos para cima. E eu acredito nisso, que quando a gente vai ganhando visibilidade, vai fazendo esses eventos, vai se conectando com pessoas, outras pessoas importantes para poder fazer esse propósito de levar o reino através do cinema, de realmente produzir um filme gigante aqui no Brasil e se tornar maior do Brasil, vai acontecer porque os trabalhadores da última hora ali vão se conectando. Então aí potencializa tudo e explode. Por isso que Alphaville acontece muito rápido. Faz essa compressão do tempo ali, a intensidade distorce o tempo, né? Então aqui é tudo muito intenso. Então é isso. Quando as pessoas também entendem o trabalho de vocês, né, a mensagem central real, elas vão querer estar com vocês, né? Então às vezes é uma coisa que nem vai precisar tanto esforço de ir atrás de grandes profissionais, mas eles virão, né, até vocês exatamente por conta da expansão que vai ser. Já pensou uma produção aqui brasileira? Nossa, vai ser incrível. Sabe, então, tem muitas produções brasileiras, só que não estou comparando nenhuma com a outra. O nosso objetivo quando fala assim, quer levar o reino através do cinema, as pessoas têm que entender que o reino, ele não é religioso, igual, eu não sei se você tem uma religião, assim, se você tem alguma doutrina que você segue, mas todas essas, na minha visão, na visão do ecossistema também, todas as religiões, elas são impostas e criadas pelos homens ali. O verdadeiro amor de Deus é totalmente diferente do que praticamente tudo que é pregado pelas religiões, pelas doutrinas. Então, se a gente faz um filme que edifica a pessoa por exemplo, que tire a sexualidade da juventude, por exemplo, os filmes de Hollywood, até os desenhos, os filmes que são feitos para criança, que a gente consumiu muito, era totalmente carregado de conteúdo sexual, totalmente carregado de pornografia escondida ali. Você vê, tem várias séries igual da Nickelodeon, por exemplo, que eram feitas por diretores que hoje ali naquele caso do P. Diddy, não sei se você ficou sabendo ali, o P. Diddy, que é um produtor de Hollywood que tem acusações de ter enfim, até abusado do Justin Bieber, sabe? Estragado a cabeça de um monte de gente, do Leonardo DiCaprio. Era um cara que manipulava Hollywood inteira. E tem muitos diretores envolvidos nesses casos e eram diretores de séries infantis. Então você vê, por exemplo, na série iCarly, tem várias cenas ali de duplo sentido. Como que você coloca um negócio desse para uma criança? As entrelinhas ali. E aí eles vão manipulando tudo, a mente das crianças desde pequenininho, nos filmes, colocando... eu fui ver um filme agora novo que saiu com aquele ator que fez o Homem-Aranha, o último Homem-Aranha, o Tom Holland. É um filme que é voltado para crianças, porque ele é um público infantil. Aí do nada tem ele tipo virando uma garrafa assim dentro do navio, aí ele vira a garrafa assim, aí ele fala: "Bora, agora eu tô me sentindo corajoso". Uma cena dessa, o que vai fazer com a cabeça de uma criança? A criança vai ver o Tom Holland virando a bebida assim e vai falar: a bebida vai me deixar mais corajoso, entendeu? Isso é mensagens que esses caras são canalhas, são filhos da puta. Desculpa xingar aqui no seu programa. E aí o que eles fazem é manipular a cabeça das crianças ali nos mínimos detalhes, só que elas nem veem, os pais nem veem. Então imagina se a gente tem um poder de dominar o audiovisual, para que a gente possa fazer produções que não necessariamente são religiosas, mas que incentivam o empreendedorismo, que incentivam bons hábitos, que incentivam uma vida boa. Enfim, aquela série que fizeram agora da história de Jesus. Olha que série maravilhosa, a The Chosen. Nossa, conta a história dele ali, coloca ele como uma pessoa comum, normal, mostra ele ali descontraído e mostra realmente quem era Jesus e coloca ele ali como um super-herói ali. E por que a gente não consegue fazer isso também em vários outros conteúdos, né? O filme do Pablo, por exemplo, que a gente quer lançar agora, ele não é necessariamente mostrando o Pablo agora, mas é mostrando quem era a criança Pablo Marçal, quem era a criança que
que saía quando pediu para o pai um Tamagotchi, o pai não comprou, aí foi no semáforo, nos carros em Goiânia, cobrar para cuidar carros, aí pegou, começou a pegar o dinheiro, e aí mostra quem era o Pablo que saiu, quando conheceu a Carol aos 16 anos de idade, já falou, eu vou casar contigo, e casou com ela, e a única mulher, a única namorada, casou virgem. Quem era esse menino que saiu, quando decidiu casar com a Carol, saía comprando os móveis e levando lá para casa do sogro antes de casar, e foi trabalhando e correndo e conquistando, e aí indo atrás e nunca desistindo e se conectando com Deus e seguindo os passos dele. E aí bateu o primeiro milhão, acaba o filme. Então qualquer pessoa consegue se seguir esses caminhos, se tiver uma constância, se tiver um relacionamento firme com Deus, se não desistir, se acreditar. Então, uma pessoa normal assiste um filme desse, que não necessariamente precisa ter imagens, por exemplo, do Pablo agora, mas ela fala, ó, é esse caminho aqui, esse é o caminho do empreendedorismo. E aí a gente vai moldando as pessoas e construindo uma nova realidade para o Brasil em cima disso. Porque o Pablo mesmo fala, o Brasil só vai mudar através da mudança da mentalidade das pessoas. Então não tem como ir para um outro nível se não mudar a cabeça, né? Então a gente vai usando todas as ferramentas para isso. Ter conteúdos saudáveis, porque o que você trouxe é muito relevante, ainda mais, né, para as crianças. Então a gente vê um conteúdo e a gente fala, pô, é normal. E os pais, eles aceitam, porque, é desenho, então em forma de desenho o inimigo, nossa, ele arrebenta, né? Porque a gente pensa que é normal só porque é para criança, mas não, ele começa ali, né, com quem pensa que é inofensivo. Então trazer isso é muito importante. Sim. E essas gravações também, que vão edificar muitas vidas, pela forma que vocês têm, né, a visão no reino e o conteúdo que vocês querem transmitir de forma geral, né? Que nem agora o filme do Pablo, não só como o empreendedorismo, mas a vida dele com Deus. Porque Pablo é assim, ou as pessoas amam ou odeiam, né? Então tem esse negócio. Então, na Bíblia fala para você não ser morno, né? Ou você é quente ou você é frio. Exatamente. Então é isso. Então as pessoas que caminham com ele hoje, que você caminha com ele, você vê a essência dele e realmente o que ele transmite. Porque a gente chega nos eventos, que nem eu fui no seu também, no evento do Medina, e eu fui em outros também, pessoal lá do ecossistema. E a gente chega lá, quando a gente põe o pé lá, a gente já entendeu a mensagem central do evento. Por mais que todos entregam o que eles prometem, mas a mensagem central é Jesus. Então a gente já se sente ali em casa e quem é cristão chega ali e já entende a mensagem. Então, essas pessoas que talvez vai pelo um anúncio de filmmaker, por exemplo, como foi o seu, mas vai receber muito de Jesus. Então, também o evento é um caminho ali. E você se descobriu também palestrante. Então, eu ainda não sou, né? Tô em processo de desenvolvimento, preciso me aprofundar muito, me aperfeiçoar muito ainda, mas a gente só consegue as coisas treinando todo dia, né? Essa questão de fazer live todo dia, igual você tem seu programa, sua comunicação é muito boa. Mas se você não tivesse começado e praticado, você não teria chegado no seu nível hoje. Então, é isso, é não parar. O Pablo fala, a gente tem que fazer... sempre estar buscando um novo desafio, né? Alguma coisa nova para fazer a gente evoluir. E como você também se sente sendo um instrumento de Deus nessa geração, fazendo o que você vem fazendo, porque através do ensino, né, que agora também você se tornou um mentor, está se tornando várias coisas agora, né? Você tá vendo o caminho que Deus vai levando, e talvez você nem imaginava que estaria aqui hoje, né, nesse patamar e levando a sua própria vida, o seu próprio testemunho para as pessoas, né, os mentorados, as pessoas que também se aproximam de você. Como que está sendo isso no seu coração? Está sendo muito bom, eu todo dia aprendo uma coisa nova. A gente agora está com uma turma dos filmmakers mobile, que é a questão da galera que quer começar com o celular. Então a gente abriu uma mentoria, e aí nessa mentoria tem pessoas que estão mais próximas. Ali naquele evento a gente abriu ali um processo para isso. Aí a gente criou uma produtora só para atender o conteúdo mobile, que são os Marshall Makers. E aí o que é o Marshall Maker? É o cara que ele vai conseguir extrair o máximo da qualidade do celular dele para atender clientes com essas demandas de vídeos voláteis,
que são aqueles vídeos rápidos que precisam ali para aquela ocasião, que não necessariamente vão ser usados ali para um painel de LED, ou para uma televisão, ou para algo que vai passar por muito tempo. Mas vai ser, sim, por exemplo, um vídeo só para o Stories. Tem muitos clientes que precisam de um filmmaker mobile só para acompanhar o dia a dia. Por exemplo, um arquiteto vai apresentar uma obra ali, ele já contrata um filmmaker. Um artista vai fazer um show, contrata um filmmaker para seguir ele. Um palestrante vai palestrar, chama um filmmaker. Então, tem uma demanda muito grande nisso. E aí a gente recebe muita indicação. Muitas pessoas ligam para a gente, pessoas já consolidadas no mercado, pedindo indicação desses profissionais ali para trabalhos específicos. A gente criou um grupo, uma mentoria, onde a gente tem ali um treinamento de duas horas por semana, 2 dias por semana, 2 dias da semana ali a gente tira para fazer esse contato com eles e qualificando para que no final da mentoria, que dura 2 meses, a gente já disponibiliza eles como porta de indicação para esses trabalhos. E aí já vai indicando para que eles possam fazer. E nisso, nessas conversas, eu fui aprendendo muito também com eles ali. Às vezes tem filmmakers que entram e traz para a gente uma realidade de um mercado que a gente não conhece. Né? Então a gente aprende muito com os mentorados também. Eles chegam enfim, você vê ali, às vezes eu saio da call e eles ficam ali um ajudando o outro. No final da aula, eles têm um grupo de apoio ali junto com eles ali, que tem todos eles, eu também estou nesse grupo. E aí um pergunta uma coisa, o outro vai e ajuda. Um fecha um trabalho bom, posta o print do Pix. E aí isso vai motivando, vai engrenando. E o que eu ensino eles, né, porque minha vida inteira eu nunca trabalhei como um filmmaker mobile, eu nunca fiz vídeos de celular, né? Eu comecei a filmar com celular agora com o Pablo, acompanhando eles nos rolês. Sério? Sim, meu trabalho sempre foi câmera, né? Então, o que eu passo para eles é como entender o audiovisual, como geral, esse mercado, aonde estão os clientes que pagam mais. Eu sempre incentivo eles a irem para as produções empresariais, que é ali que tem grandes recursos, porque os empresários investem mais caro em produções ali para potencializar os negócios deles. E aí eu vou guiando eles para eles entender, por exemplo, como usar o celular através de um aplicativo igual o Blackmagic Cam, para configurar ele como se fosse uma câmera. Então, se ele aprender a usar o celular como se realmente fosse uma câmera, depois quando ele for para uma câmera, a transição vai ser mais suave. E eu digo para eles sair do mobile o mais rápido possível, já ir para o audiovisual de verdade, o audiovisual que realmente já está no mercado há muito tempo e que é consolidado, porque essa demanda de filmmaker mobile, hoje ela é muito forte, mas se chegar uma tecnologia, uma inteligência artificial que edita ali tudo na hora, rápido, sozinho, que o próprio cliente pode clicar e já fazer, vai diminuindo a demanda desses vídeos rápidos. Mas os vídeos produzidos, os vídeos realmente com a visão cineasta, com a qualidade de audiovisual de alto nível, esse sempre vai existir e sempre vai evoluir também. Só que esse mercado ele vai ficando cada vez mais comprimido, ou cada vez menor. Então, o que eles têm que fazer é estudar, se qualificar, se aperfeiçoar. Então, enfim, nessa mentoria agora, que acaba agora dia 17 e 18 de maio, que eu abri no evento que você foi, no dia 17 e 18 de maio, a gente vai fazer um evento aqui em Alphaville, que é uma sessão de premiere, uma sessão premiere de cinema, só que feito com o celular. Ou seja, cada mentorado vai se juntar num grupo, a gente juntou grupos de 3, cada um vai fazer um filme, um filme no estilo institucional, com entrevistas, com narração, com cenas de apoio, 100% mobile, 100% horizontal, e eles vão passar esse filme de até 10 minutos nesse evento, e aí vai ter um grupo de jurados. A gente vai, durante o evento, a gente vai analisando os filmes e pontuando as correções ali, para quem tiver ali já vai abrindo a visão. Então são 18 vídeos, 18 filmes,
E como o evento são 2 dias, no segundo dia a gente vai colocar diversos palestrantes desse mercado audiovisual para que é como se fosse, esse evento vai ser como se fosse a transição do cara do filmmaker mobile para entrar de vez nesse mercado audiovisual. E aí o ganhador, né, o grupo, né, de 3 pessoas, de 3 mentorados que fizer o melhor filme, que tiver mais votos ali dos jurados, eu não vou ser jurado, porque como eu tô com eles ali, eu vou ajudar um por um, mas eu não vou votar no vídeo deles. Aí cada um vai ganhar um drone. Eu preparei um DJI Neo, que é um drone com inteligência artificial, que você clica assim, ele te segue e começa a gravar você sozinho e vai te seguindo e já filma no formato do Stories. Eu falei, ó, esse aqui é o futuro filmmaker, esse aqui é vai ser o funcionário da sua produtora. Eu sempre coloco essa visão para eles. Eles têm que abandonar essa cabeça de filmmaker e pegar a cabeça de empresário. Então, tipo, é isso que a gente estuda dentro da mentoria, é o mercado audiovisual, mesmo sendo mobile, né? Mobile é a porta de entrada, e aí depois vai diversos níveis. É uma ponte, né? E aí vai ser bem legal. Inclusive, você está convidada. Dia 17 e 18 de maio agora. Lá no... Eu não posso revelar o local ainda, mas é aqui em Alphaville. Mas vai revelar nas redes sociais. Sim, lá no Medina Maker. Isso aí, ele vai deixar também no final. E o incrível também é que você, dando essa mentoria, quem não entrou agora, eu acho que iria querer estar lá, hein? Já pensou concorrer a um drone? Mas também todo esse suporte que você dá também, toda essa oportunidade. E o que você falou real, eu não sabia do drone, que né, você se grava lá e realmente é um mercado que estourou, mas se as pessoas não se policiarem, elas podem perder espaço exatamente por conta dessa era digital, de drone, é uma coisa muito, muito incrível também. Você queria falar mais sobre esse evento, pincelar mais um pouquinho, deixar o convite? Já aproveita aí. O evento é dia 17 e 18, vai ser aqui em Alphaville. Esse não é um evento voltado para ter muita gente ali, é um espaço mais... Mas não são só para mentorados, né? Você vai abrir também a gente vai abrir para qualquer pessoa que queira ir acompanhar o evento. Ele vai ser um treinamento mesmo de 2 dias, onde a gente vai analisar os vídeos desses mentorados, estruturar e entender aonde cada um tem que melhorar ali. A gente vai mapear o mercado e explicar para eles como fazer essa transição de 2 dias, bem intenso mesmo. Ele também vai ser transmitido online. Todo mundo que foi no Ascensão Filmmaker Mobile ou que faz parte ou que tem o curso online ali, vai conseguir acompanhar ao vivo. A gente vai ter a transmissão ao vivo dentro do curso Filmmaker Mobile. Então você consegue assistir. Só o presencial, que ele vai ser realmente... A gente tem... Como já tem os 56 mentorados, a gente deve ter umas 30 vagas. Porque o espaço que a gente tem para isso é um espaço para filme, então não cabe muita gente. E quem quiser ser mentorado ainda dá? Não dá. Ou só numa próxima turma? Não dá ainda. Não dá agora porque a turma está ali no finalzinho. Então, talvez numa próxima oportunidade, quando a gente abrir de novo, aí sim vai ter. Inclusive o Arthur, que está aqui, ele se tornou filmmaker do programa Incomparavelmente Lindo através do evento Ascensão do Medina, né? A gente está conversando nos bastidores, então essa conexão é muito bacana, né? O que você proporciona. E acredito que tenha saído várias outras parcerias também. Então esse também é um propósito, né? De conectar as pessoas. E eu sei que está vindo também uma viagem, eu queria que você falasse de Israel. Eu vi lá, hein? Você, Paulo Marçal. Gente, eu não tenho nem passaporte, mas não dá muita ideia não que eu tiro agora, hein? Isso é uma coisa que eu falo pro filmmaker, né, nas nossas causas. Você tem que, o seu passaporte, você tem que resolver isso agora. Porque quando você está preparado, as oportunidades vêm, né? A oportunidade, você não tem que esperar ela na sua casa ali. Você não tem que esperar ela bater na sua porta. Você tem que estar pronto ali para toda oportunidade. A questão dos trabalhos internacionais aparecem muitos. Aqui em Alphaville mesmo, o melhor lugar para conseguir essas conexões, porque toda hora tem alguém indo para os Estados Unidos ou para a Europa e precisa de um filmmaker, quer levar alguém daqui para não precisar caçar alguém lá, e também para mostrar todo o trajeto ali. Às vezes o player ou o influenciador quer filmar ali no avião, na sala VIP, aí ele precisa ter um filmmaker mostrando isso.
porque é muito melhor do que a própria pessoa ali filmando com o celular, sim. né? É um investimento que o empresário do digital faz contratando um filmmaker, porque o filmmaker são os olhos da audiência, né? E sem o filmmaker é como se o influenciador nem existisse, porque ele ele não aparece na internet, né? Só ele ali no celular é uma percepção, mas se o cara ali, igual aqui a gente está com dois, tá filmando de outros ângulos, tá mostrando o ambiente, tá pegando coisa que às vezes nem o próprio empresário influenciador viu ali, né? Exato. Então, os que estão entendendo isso estão investindo cada vez mais nesse mercado, nessa contratação desses filmmakers, quanto maior o cara, mais ele quer um filmmaker qualificado. É dessa forma. Mas é isso, da viagem de Israel, tem que encerrar ali, Não, fica à vontade, eu tenho uns minutinhos, é só pra... Essa da viagem de Israel vai ser agora em 18 a 28 de junho. O Pablo abriu para os players que são do ecossistema dele ali, levar cada uma quantidade de pessoas. Eu vou poder levar 10 pessoas. E aí eu vou fazer uma produção de cinema dessa viagem inteira. Meu Deus. E eu vou levar 10 pessoas comigo, já tem 2. E aí, então tem 7 vagas? 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8 vagas. Eu sou horrível de matemática. Eu também não é. Exatas, não é comigo. E aí a gente vai viajar ali fazer toda a trajetória que Jesus fez, desde o nascimento até a morte meu dele. sonho. Filmar tudo isso. A viagem é com o Pablo, com a Carol, com os sócios dele. A gente vai ficar todo mundo no mesmo hotel, todo mundo no mesmo grupo. As passagens vão ser compradas todas juntas. É uma viagem que a gente vai junto ali. E aí eu vou produzir um filme, e aí os 10 que forem comigo podem acompanhar todos os bastidores disso, podem também gravar, podem também participar ali dos créditos do filme ali como coprodução, co-direção. Vai ser muito legal, vai ser uma experiência absurda, transformadora mesmo. Nossa, gente, olha... Quem sabe na próxima, porque eu acho que não dá tempo de tirar o passaporte e liberarem em junho. Dá tempo. Mas ó, que incrível, porque não é só profissionalmente, porque o pessoal vai te acompanhar, então vai aprender muito ali também. Mas a vida espiritual, já pensou andar onde Jesus andou, ver a tumba vazia, todo, vai ser muito massa. Né, o mar que ele foi batizado. Então é uma coisa que, para mim, não faz sentido viver nessa terra e não ir para Israel. Então já começa. Então eu vou me programar, quem sabe não dá tempo. Dá tempo, sim. Que legal. A gente está quase finalizando aqui, mas antes eu queria que você também deixasse suas redes sociais, o pessoal também se conectar, né? Tanto para a viagem quanto mentorados ainda para o seu evento. Quais são as redes sociais e se tiver algum outro tipo de contato, fique à vontade. Beleza, nessa? No Instagram é Medina Maker, então você coloca Medina e Maker, M-A-K-E-R. No TikTok também Medina Maker, no YouTube também Medina Maker. Tá o arroba aí na tela, aqui. Isso. Só seguir aí, pode mandar uma mensagem ali, na página medinamaker.com.br, tem um número de suporte. Se você precisar falar comigo de alguma forma ali, tem alguma coisa relevante, ou se você às vezes é um grande produtor desse mercado, ou não é nem desse mercado, mas tem uma visão ali, algo que possa contribuir, pode mandar ali no suporte. Tem um grupo ali de mais de 6 pessoas que tem esse WhatsApp e olham tudo. Então você pode mandar ali que eles vão filtrar e enviar para mim, e eu vou estar vendo ali a sua mensagem. Beleza? Muito bem, você já entregou muito pra gente, mas agora tem um momento final, que é o momento pregação Medina, o que Deus colocar no seu coração, uma mensagem abençoada para os nossos telespectadores. Sim. Queria dizer para todo mundo que está assistindo que se você realmente se entender que você é um filho de Deus, que você não está aqui por acaso, que ninguém está aqui por acaso, que todo mundo tem um propósito, e se você só de você entender isso e acreditar para você, falar, eu tenho um propósito, você mesmo diz para você, não é por acaso que eu estou aqui, não é por acaso que eu vim para esse mundo, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você vai falando essas coisas para você. E aí quando você aceita isso e você se entrega verdadeiramente para ouvir o direcionamento de Deus, para que Ele possa guiar a sua vida, aí Ele vai te guiando, as coisas vão acontecendo, coisas ali que você às vezes queria e
e não sabia como chegar, vão se conectando, coisas ali que você achava que era um caminho bom para você, do nada é arrancado da sua vida, e aí você tem que se manter firme, tem que continuar confiando, vai confiando, 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 e aí quando você passa ali por um processo ali de algum tempo, nessa mesma frequência, nessa mesma linha, você olha para trás e vê que tudo fez sentido, tudo cooperou, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Então, se você ama, coloca isso na sua cabeça, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu aceito Ele como o meu Criador, como o ser supremo que criou todo esse universo, que criou a minha vida. Se você faz isso, você vai ver que, às vezes, coisas que agora parecem que mesmo depois de começar esse processo que eu falei para você, de acreditar, você vai ver coisas ruins acontecendo. E se você continuar rompendo e continuar acreditando nele, lá na frente você vai ver que tudo aquilo de ruim que aconteceu, na verdade, cooperou e moldou quem você está se tornando lá na frente, quem você está se tornando naquele momento. Então, é basicamente isso. Acredite verdadeiramente, busque se conectar com Deus, busque aprender, busque a sabedoria como se fosse ouro e prata, corre atrás ali só de entendimento. Não fica ansioso e correndo atrás de dinheiro, não fica querendo saber qual que vai ser o equipamento que você vai comprar. Não se estressa com isso. Na hora que acontecer uma coisa ruim, não reclama, não joga energia ruim, não fale coisas ruins. Lembre que a sua boca, a sua palavra, a sua língua é muito poderosa. Tudo que você fala realmente acontece. As coisas são criadas a partir da palavra. Deus criou o mundo com a voz, falando. A mesma coisa a gente é a imagem e semelhança dele. A gente tem o poder da cocriação. E a gente às vezes não entende isso e nós mesmos amaldiçoamos a nossa própria vida. Então, para de reclamar, pelo menos aí por uns 6 meses, para de reclamar totalmente, corta a reclamação da sua vida, conecte-se verdadeiramente com Deus, busque, mesmo que no começo ali o seu lado racional te tire dali, te faça, você começa a pensar, não, o que é isso? Isso aqui não tem nada a ver, e aí você, mesmo com todos esses pensamentos te deixando turvo ali o seu processo de fé, continue, vai ali na disciplina, busque, leia o livro de Provérbios, que ali tem um ensinamento da tua vida, leia um capítulo por dia só ali, faça os processos de mentalização, pensando no que você quer lá na frente, em como você quer ter a sua vida, faça os processos de afirmação, falando, eu sou próspero, eu sou produtivo, eu sou saudável, eu sou conectado. Todo dia, se você fizer isso, não tem erro. É isso. Amém. Foi uma mini pregação agora aqui, hein? Que palavra abençoada. E para a gente selar esse momento, produção, pode me entregar aqui? É só pela sua contribuição ao nosso programa e essa disponibilidade pela confiança de estar aqui para selar também esse momento. Espera aí que ele vai pegar. É um presentinho para você. Vamos ver, vai chegar? Chegou. Muito obrigada. Tem isso aqui, é para selar aqui esse momento especial. Pode abrir, fica à vontade. Pode rasgar aí. Espero que você goste. Caraca, velho. Nossa, muito obrigado. Eu pensei, gente, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Essa foi a foto que eu mais gostei. Eu imaginei. Eu vi no seu perfil e eu falei, eu acho que vai ser essa. Olha aí, galera, que da hora. Porque aí também mostra o seu propósito, né? Através dessa ferramenta que você vai conseguir alcançar muito mais vidas ainda para Jesus. Então fica aqui o meu agradecimento da nossa equipe da TV Barueri. Aqui as portas estarão sempre abertas, estamos à disposição, volte quando quiser. E muito obrigada por ter entregado tanto pra gente. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério, viu? Obrigado, valeu. Obrigado pelo convite, foi um prazer maravilhoso estar aqui com você. Te espero no evento dia 17 e 18 de maio. Tá? Espero você ali, porque é pertinho aqui, estamos em Alphaville, não tem como você não ir. E vai ser muito legal. E que possam surgir mais projetos aí com Medina e a TV Barueri.
Amém, amém. Estamos à disposição. Muito obrigada pela sua participação, Obrigado. viu? E você que ficou com a gente até o final, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas aqui, ó, da descrição abaixo, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!